Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Peço que Deus nos abençoe nessa tarefa que nós iremos iniciar de estudar a psicologia espírita, ver os seus fundamentos, os seus conceitos fundamentais para o entendimento do ser humano. É natural que para que a gente possa entender a psicologia espírita, nós tenhamos pelo menos alguns conceitos da psicologia tradicional para entender de que modo a própria visão da psicologia tradicional evoluiu, a fim de que nós possamos entender também de que maneira que a doutrina espírita se insere nisso, criando aquilo que a gente chama de psicologia espírita. É por isso mesmo que nós iremos estudar uma visão do ser humano na psicologia tradicional, na psicologia convencional e na psicologia kardeciana. Para isso, é natural, nós não iremos fazer aqui um curso de psicologia convencional da ciência psicológica em si. Nem traremos todos os conceitos do desenvolvimento dela. Para isso, a gente indica alguns livros que estão aí e que são extremamente interessantes para que a gente possa entender a maneira como o pensamento evoluiu em torno da criatura humana, do entendimento da sua psicologia, do entendimento do seu comportamento. Mas nós iremos enfocar aqui a visão espírita do conhecimento humano, do conhecimento da criatura humana, do seu psiquismo e, portanto, faremos uma viagem introdutória pela psicologia tradicional, trazendo para o nosso conhecimento aquilo que basicamente estruturou o conhecimento psicológico que se tem hoje, que são conhecidos como sendo as 4 forças da psicologia. Nós vamos, a partir deste momento, trazer essas 4 forças da psicologia moderna, observando que a primeira delas foi a psicologia comportamental, a primeira força, ou seja, a primeira estruturação realmente do conhecimento psicológico que se tem como base dos estudos foi o comportamentalismo ou behaviorismo, termo em inglês, que determina como é que essa psicologia entendia a maneira como as criaturas agiam. Nesse caso, nós temos que o behaviorismo é uma tentativa de entender a criatura humana a partir da concepção de que o seu organismo seria uma máquina programável e que a consciência seria produzida pelo corpo, de maneira que um seria o produto do outro. A consciência seria produzida pelo cérebro. O behaviorismo, ou a psicologia comportamental, não admite nada que seja metafísico, nada que seja fora do universo físico e que, portanto, tudo o que acontece com a criatura humana teria origem no seu próprio organismo. É a primeira força e é uma coisa bastante importante da gente entender que isso realmente contribui para os estudos que temos, uma vez que os instintos e as evidências mostram que todos nós ainda conservamos tudo isso. Os instintos foram estudados por Pavlov quando tratou dos condicionamentos. Depois nós temos dos expoentes dessa linha de comportamento, que é Skinner, e que foram importantes para iniciar os estudos da criatura humana nesta área. Em seguida, surgiu a psicanálise freudiana. Todos nós entendemos que falar de psicanálise é falar de Freud, mas naturalmente não foi somente Freud que estabeleceu uma linha de pensamento nesse sentido. Seus discípulos, como Melanie Klein, foram extremamente interessantes nessa área. Quais são os conceitos que a psicologia psicanalítica estabeleceu? Primeiro,
Além do organismo físico, existia na criatura humana energias que orientavam a sua conduta, forças que eram forças muito interessantes e fortes ao comportamento humano e que faziam parte da totalidade da criatura humana. Neste sentido, alguns elementos muito interessantes surgem na concepção da criatura humana, como, por exemplo, o inconsciente, o ego, o superego, que são termos estabelecidos pela psicologia freudiana, principalmente, onde o inconsciente tem uma predominância muito grande, um domínio sobre a criatura humana. As terapias psicanalíticas normalmente são centradas nas experiências passadas da criatura e Freud rejeitava, tanto quanto os outros expoentes desse período, qualquer experiência mística que tentasse explicar os fenômenos que ocorriam com as criaturas humanas. Naturalmente, isso foi bastante importante e se constituiu nesta segunda força que orienta a psicologia moderna, com o surgimento de conceitos bastante interessantes, como, por exemplo, do consciente, do subconsciente ou pré-consciente e do inconsciente. Isso é retratado por Freud como sendo um iceberg, onde a parte consciente é muito pequena em relação a todo o inconsciente. Jung, mais tarde, diria que o consciente humano é como se fosse uma casca de nós boiando no oceano. Tal a dimensão daquilo que é consciente e daquilo que é inconsciente. Nós vamos também, dentro dessa área, observar a psicologia junguiana, que foi uma dissidência da psicologia freudiana, mas com algumas outras características bastante interessantes. Por exemplo, Jung entendia que a criatura humana tem no seu organismo um espelho da alma. O profundo estudo que ele fez das experiências místicas balizou o seu entendimento a respeito disso e fez com que ele considerasse a consciência como uma totalidade implícita na criatura. Jung criou o conceito dos arquétipos, que são conhecimentos estabelecidos desde a vivência da primeira criatura humana sobre a Terra e que podem ser passados e que estão presentes nessa totalidade implícita da criatura, onde ainda o inconsciente domina, mas que existe a sombra. A sombra que é aquela parte desconhecida da criatura humana. Enquanto a criatura não iluminar a sombra, ela não realiza o processo de individuação e de transcendência. A terapia junguiana, portanto, ela é baseada na interpretação desses arquétipos, da sombra que ainda domina a criatura, e ela é centrada nas manifestações simbólicas. Jung escreveu um excelente livro, O Homem e seus Símbolos, onde ele interpretou e dedicou grande parte dos seus estudos ao entendimento da simbologia que os sonhos representavam para a criatura humana. Quais eram os elementos importantes dessa área da interpretação dos sonhos, que começou com Freud, mas que, naturalmente, Jung ampliou para esta simbologia. Freud rejeitava qualquer experiência mística, o que Jung aceitava e estudava muito. Ele fez vários estudos a respeito da mística existente na cultura oriental, nas culturas xamânicas, e fez a sua interpretação destes elementos culturais através da visão dos arquétipos que ele estabeleceu. A bibliografia junguiana é muito extensa, muito rica, bastante interessante para o estudo
daquele que deseja um conhecimento maior a respeito dessa interpretação da criatura humana pela psicologia junguiana. Surge depois a psicologia humanista, que era uma reação conceitual a essa visão do passado que movimentava a psicologia freudiana. Naturalmente, Freud centrava todo o seu trabalho no passado, e alguns psicólogos entendiam que o ser humano era mais do que um repositório de experiências fracassadas e que incentivavam o seu comportamento futuro. Não. Eles entendiam que a criatura humana revelava potencialidades, revelava elementos capazes de transformarem a sua conduta, de superarem as dificuldades estabelecidas no passado. Que a criatura humana era portadora de uma energia que revelava os seus estados de alma, mas que esses estados de alma poderiam ser transmutados, transformados a partir de conceitos e de considerações novas a respeito da criatura humana. Ainda na psicologia humanista, não teve grandes diferenças conceituais em termos de estruturação da criatura humana da psicanálise, a não ser essa consideração positiva da criatura humana. Ainda o inconsciente domina, as potencialidades estão presentes, mas precisam ser descobertas, e a criatura humana passa a ser vista de uma forma positiva, de uma forma em que se acreditava que ela era possível dela fazer essa modificação da sua própria existência. Dentro desse aspecto surgem várias correntes dessa visão humanista e que vai desaguar mais tarde na psicologia transpessoal, que é considerada a quarta força da psicologia. Nessa questão já há uma mudança muito interessante da visão da criatura humana. As experiências surgiram naturalmente com alguns psicólogos que consideravam que existia algo mais na criatura do que o próprio corpo. E a psicologia transpessoal considera o corpo como sendo o veículo da alma. Surge aí a alma não mais como um elemento produzido pela consciência, mas uma alma cuja consciência está fora do corpo e independe do corpo, extrapola a barreira da limitação física corporal. As experiências são muito interessantes e os expoentes dessa corrente de pensamento são Stanislav Grof, Charles Start e vários outros. No Brasil nós tivemos o reitor da Universidade da Paz, que fez um excelente trabalho a respeito dessa psicologia transpessoal, Pierre Weil, falecido recentemente, e que é um dos autores mais interessantes no Brasil a respeito da psicologia transpessoal. Ela é uma terapia centrada em estados alterados de consciência. Surgiu com o uso do LSD e que mais tarde foram desenvolvidas técnicas para que estes estados alterados de consciência, e não estados de consciência alterada, não é isso, é a alteração do estado mediante o uso de elementos, como por exemplo a respiração, que foi batizada de respiração holotrópica por Stanislav Grof, que cria uma espécie de anóxia cerebral momentânea e que faz com que a criatura tenha contato com outras esferas da sua consciência. Ela aceita qualquer tipo de experiência mística como produtora de cura ou doença. Também vários xamãs, elementos culturais presentes no Oriente e no Ocidente foram bastante estudados por essa psicologia e que naturalmente veio, essa corrente de pesquisadores veio a aceitar
de forma muito natural a reencarnação e a vida após a morte. Porque uma vez que a consciência independe do corpo, a morte do corpo físico não estabelece a morte da consciência. Consciência que independe dele e que extrapola a barreira corporal pode naturalmente sobreviver à morte do corpo e reencarnar-se em situações posteriores. Essa visão da psicologia transpessoal muda por completo a visão que os psicólogos tradicionais têm. Naturalmente, é uma visão que precisa ainda ser bastante incorporada à sociedade, à academia, uma vez que ela recente, né, surgida por volta dos anos 70, tem aí muito um caminho à frente para o seu trabalho. Essas quatro forças juntas fazem a compreensão da criatura humana. É a partir daí que nós vamos entender a maneira como a psicologia vê a criatura humana. Alguns autores, alguns profissionais entendem que devem colocar a sua profissão centrada em determinada força que preferem ou que têm predileção pelos seus autores ou pela sua forma de ver a criatura humana. Agora nós vamos ver a psicologia espírita, como ela surgiu, como é a concepção do ser humano na psicologia espírita, para que a gente possa entender, uma vez que nós já vimos como é que a psicologia considera o ser humano, como é o espírita e a psicologia espírita veem a criatura humana. A primeira coisa que a gente tem que perguntar é a seguinte: existe uma psicologia espírita? Há uma psicologia verdadeiramente fundamentada nos conceitos espíritas? Se nós entendemos que a psicologia, que é o estudo do ser, da alma, tem as suas visões, as suas forças fundamentadas em pesquisas, fundamentadas em visões que determinados autores ou criaturas que estudaram a psicologia têm da criatura humana, é muito natural. E o Espiritismo também tem a sua forma de entender o ser humano, a criatura humana. Então, portanto, não há nenhuma dúvida de que o Espiritismo criou também a sua visão do ser humano. E essa é uma visão fundamentada nos seus conceitos estabelecidos em 1857 com Kardec, quando do surgimento de O Livro dos Espíritos, um pouquinho antes, com a publicação de O que é Espiritismo. Corta. Muito bem. Para entendermos a concepção da psicologia espírita, nós precisamos remontar às bases, precisamos retornar aos conceitos filosóficos da doutrina espírita para o entendimento da criatura humana na visão espírita. Em primeiro lugar, é importante que a gente conceitue o espiritismo para que aqueles que nos assistam entendam por que essa doutrina, a doutrina espírita, criou a sua visão da criatura humana e, portanto, a visão psicológica da mesma. Kardec define em o que é o Espiritismo, lá no preâmbulo, o seguinte: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências que dimanam, consequências morais, que dimanam dessas mesmas relações. Mais adiante, ele vai traduzir essa definição da seguinte maneira: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e destino dos espíritos,
e das suas relações com o mundo corporal, uma vez que, naturalmente, o mundo dos espíritos não tem esta visão natural que nós temos aqui. Então, Kardec chama o mundo dos espíritos, né, de mundo espiritual e o mundo corporal de mundo físico, aquele que impressiona os nossos sentidos. Lá em O Livro dos Espíritos, quando Kardec faz o resumo da doutrina espírita na introdução, nós vamos encontrar os fundamentos da doutrina espírita. Primeiro, ela se funda na existência de Deus, do Criador, desta inteligência suprema, né, que criou o universo e criou a todos nós. Nós somos as criaturas e Deus o Criador. Ele criou o universo que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. As suas características são de que ele é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Essa definição, então, faz com que nós tenhamos como fonte de criação não o acaso, mas o Criador, Deus, a inteligência suprema, ou o nome que se queira dar a isso. Mais adiante, nós vamos entender a questão dos espíritos que Kardec coloca pela realidade da sua existência. Ele diz o seguinte, olha, o espírito, portanto, não é um ser abstrato, indefinido, que só o pensamento pode conceber, né? Ele é um ser real, definido, e que em certos casos pode ser apreendido pelos nossos sentidos da vista, da audição, do tato. Ou seja, é possível então entrar em contato com os espíritos a partir de certas situações, de certas condições que impressionam os nossos sentidos. Estes seres vivem num determinado local que é o chamado mundo espiritual. Nós constituímos o mundo visível e os espíritos constituem este mundo invisível para nós, mas que é real, ou seja, o mundo dos espíritos, existente e que se interpenetra ao nosso, influenciando e recebendo a influência do nosso mundo. Este mundo é o mundo normal e primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O nosso mundo é um mundo secundário na visão espírita. Esse mundo material, grosseiro, que a gente tem aqui, é o mundo secundário. Ele pode deixar de existir e o mundo espiritual continuar existindo, sem alterar a essência desse mundo espírita. Isso é bastante interessante, porque muitos de nós, e dentro dos estudos da nossa psicologia espírita nós veremos isso, nós teremos uma visão diferente do que é a vida na Terra. E, portanto, o entendimento desse item como fundamento filosófico da psicologia espírita é bastante interessante. Outro elemento bastante curioso e que hoje a ciência está buscando é o seguinte: existem vários mundos habitados. Os espíritos encarnados habitam os diferentes mundos do universo. Esses espíritos encarnados são aqueles que, uma vez no mundo espiritual, se utilizam de um corpo mais grosseiro para a sua experiência, para o seu processo evolutivo, que é a finalidade dessa existência. Isso é muito interessante porque hoje a ciência já descobriu uma série de mundos que aparentemente podem entreter a vida como nós a entendemos. Mas o que está colocado aqui é que estes diversos mundos podem ter frequências vibratórias não perceptíveis aos nossos olhos, o que é muito natural. Portanto, um dos fundamentos filosóficos também da ciência espírita e da psicologia espírita é a pluralidade
dos mundos habitados, um dos conceitos básicos da doutrina espírita. Estes espíritos que não estão encarnados ou errantes não ocupam uma determinada região circunscrita, eles estão em toda parte. Se nós observarmos pela lógica, o ser humano é gregário e vai juntar-se por similaridade. Portanto, devem estabelecer relações entre si que levem à formação de comunidades, de cidades organizadas para a existência nesse mundo. O espírito não é uma bolinha de fumaça que vai de um lado para o outro, não é algo que não exista em si. Para que a gente entenda isso, nós vamos observar mais tarde como é a constituição da criatura humana para entender que é o espírito que dá forma ao organismo físico. Uma decorrência muito interessante deste processo de existência dos dois mundos, do mundo invisível e do mundo visível, é que eles podem se comunicar, uma vez que ambos são materiais. Os espíritos revestem-se de organismos físicos e, portanto, podem, de alguma forma, em certas condições, como disse Kardec, fazer a sua comunicação conosco através dos sentidos comuns da criatura humana. Estes dois mundos se comunicam, estes dois mundos se relacionam de maneira que nós temos a influência dos espíritos na nossa vida diária e influenciamos também aqueles espíritos que ombreiam conosco, que estão ao nosso redor, que estão próximos de todos nós, o que é uma coisa muito natural, porque, como diz Kardec, eles não ficam numa região circunscrita, mas se espalham por todos os lugares, por todos os ambientes. Então nós encontramos os espíritos nas ruas, encontramos os espíritos nas lojas, dentro do ônibus, podemos encontrá-los em qualquer lugar. Não há problema nenhum com relação a isso. Outro aspecto interessante que a doutrina espírita adotou e que, portanto, é um fundamento filosófico muito interessante para o entendimento da psicologia espírita é a reencarnação. Nós já vimos que a psicologia transpessoal também já incorporou esse conhecimento, já incorporou esse elemento cultural de vários povos ao seu corpo, à sua doutrina. E a doutrina espírita também incorporou a reencarnação, porque não é uma invenção doutrinária, mas um elemento que é extremamente importante para a explicação de certos fatos, de certas situações que são inexplicáveis pela psicologia convencional. Por isso mesmo, a reencarnação a serviço da evolução, porque dentro da doutrina espírita a reencarnação tem um viés completamente diferente das outras religiões reencarnacionistas. Na doutrina espírita, a reencarnação serve ao processo evolutivo. A reencarnação é o elemento básico para que a criatura aprenda, para que ela se desenvolva, para que ela evolua até a sua destinação final, que é a felicidade. Por isso mesmo, Allan Kardec diz o seguinte, olha, dentre as diferentes espécies de seres corporais, a espécie humana é aquela que serve à encarnação dos espíritos que chegaram a um certo grau de desenvolvimento. Nós vamos entender por que Kardec coloca isso. O que lhe dá superioridade moral e intelectual ante as demais espécies. Já começamos aqui a estabelecer alguns conceitos bastante interessantes a respeito da psicologia espírita. Começamos a juntar aos seus fundamentos filosóficos alguns conceitos que são bastante interessantes, que é o conceito de evolução.
nós vamos entender isso. Muito bom. A encarnação se dá sempre na espécie humana. E as diferentes existências corporais são sempre progressivas e nunca regressivas, nunca retrógradas. Mas a natureza da encarnação, os esforços que a criatura realiza, é que determina a rapidez do progresso que ela fará. Portanto, quando observamos a criatura humana na visão espírita, ela não é uma tábula rasa que nasce, que vai aprender tudo a partir desta experiência, que é a experiência da sua existência corporal. Não, ela já é uma criatura que naturalmente traz uma experiência anterior e que, ao reencarnar, traz consigo estes elementos para serem adicionados aos elementos de aprendizagem atual. Isso faz com que, naturalmente, ela tenha um repositório de conceitos anteriores que nós vamos observar, estudar mais adiante, de que maneira que ela vai demonstrar a sua capacidade adquirida anteriormente através de mecanismos psicológicos. Mais ainda, e que é o conceito principal e que naturalmente baliza o conceito da reencarnação, que é o da imortalidade da alma. Muitas religiões estabelecem a imortalidade da alma. O catolicismo, por exemplo, diz que a alma é imortal, mas há uma diferença muito grande de conceito entre a imortalidade da alma católica, por exemplo, quanto da imortalidade da alma na doutrina espírita. E se você se lembra, nós trouxemos o conceito de reencarnação antes da imortalidade. Por quê? Porque o catolicismo afirma, por exemplo, que a alma é criada no momento da concepção. A doutrina espírita não, na doutrina espírita, a alma é pré-existente ao corpo e sobrevivente a ele. O que faz, então, com que essa imortalidade seja vista de um modo muito diferente dentro da doutrina espírita daquele que é visto nas demais religiões. Tenho certeza que você também conhece algumas formas de imortalidade, por exemplo, dos hindus ou de outras religiões, que fazem com que a visão da vida nessas religiões seja completamente diferente. Na doutrina, não. A alma é pré-existente ao corpo e sobrevivente a ele. A vida corporal é uma experiência que a criatura realiza com a finalidade de aprender, com a finalidade de automatizar processos, a fim de que a sua evolução se dê de uma forma ou outra. Portanto, quando nós observamos o ser encarnado na visão espírita, ele é muito mais do que um corpo que produz a consciência. Na verdade, ele é uma consciência que adentrou um corpo. É uma consciência que vestiu um corpo. Porque o espírito é o ser principal nessa trindade existente na criatura encarnada. O espírito, portanto, que é o ser principal, primordial, veste o corpo material mediante a utilização de um veículo intermediário que Kardec chamou de perispírito, ou seja, um elemento que envolve o espírito, que tem uma natureza semelhante à matéria do corpo físico, em termos de formação, mas não exatamente de frequência, e que naturalmente vai ser o elemento de ligação entre o espírito e o corpo físico. Quando essa ligação acontece, surge um outro elemento que dá a vida, que é o chamado princípio vital, fluido vital ou energia vital, como desejem chamar, né? Portanto,
a criatura humana participa da natureza de dois modos. Pelo corpo, ele participa da natureza dos animais, ou corpo animal, dos quais, naturalmente, possui toda a experiência automatizada das encarnações anteriores. E pelo espírito, né, participa desse mundo imaterial, que é material, mas que não é perceptível, que a alma, que é o espírito encarnado, participa dele. Muito bom. Portanto, nós temos aí qual é a formação da criatura humana. Vejam só, nós temos o ser principal, que é o espírito. Este ser é revestido, né, de elementos que lhe dão forma, que é o chamado corpo espiritual ou perispírito, e o corpo físico. Integrados, formam aquilo que a gente chama de ser encarnado, e que, portanto, dentro da psicologia espírita, nós podemos observar o seguinte: o corpo, dentro da visão espírita, é um veículo que transporta a consciência, que é o espírito, né? A consciência é um dos atributos deste ser espiritual e que faz esta ligação mediante o perispírito. Isso significa que o ser tem uma capacidade muito além do organismo físico, mas que se assemelha muito àquilo que a psicologia transpessoal colocou, que o corpo é o veículo da alma, né? É aquele elemento importante que recebe a alma e que, naturalmente, a consciência, transcendendo o corpo, faz com que estes elementos sejam independentes entre si. Muito bom. A partir daí, dessa concepção que nós temos do ser humano na doutrina espírita, nós precisamos entender, então, alguns elementos que são importantes para que a gente possa ver quais são essas características do ser que veste o corpo. Então, por exemplo, também lá no Livro dos Espíritos, Kardec coloca o seguinte: as qualidades da alma são as do espírito encarnado. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito, o homem perverso é a encarnação de um espírito impuro, aquele que ainda não conseguiu estabelecer características nobres no seu comportamento. Diante dessa visão que a doutrina espírita possui da criatura humana, é que nós vamos entender de que modo a criatura convive com a sua psicologia, de que modo que isso influencia o seu comportamento, quais são os elementos importantes para se estudar a fim de, no entendimento dessa psicologia espírita, compreendermos melhor a criatura humana. Na aula que vem, nós faremos o estudo do processo evolutivo, uma vez que afirmamos que a reencarnação serve ao processo evolutivo. Entenderemos melhor isso e trabalharemos a continuidade desses conceitos fundamentais para o entendimento da doutrina espírita e da psicologia espírita à luz doutrinária. Um grande abraço, até a próxima aula.